Bom, oi para você que está me assistindo. Eu vou dar início agora a uma explicação inicial sobre como deve ser feita a atividade mapa de tecnologias da construção. E aí eu vou abrir aqui a comanda da atividade. E ela traz aqui, ó, olá aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à atividade mapa. E aí ele vai dar toda uma questão de introdução de como a gente deve entregar essa atividade, que deve ser num arquivo no formato docx ou PDF. E aí eu recomendo a vocês que mandem em PDF. Tem algumas perguntas que precisam ser respondidas e aí ele traz todo esse texto aqui com uma introdução. Mas aí a gente vai passar para algumas etapas e aí eu vou mostrar aqui num slide que eu preparei para explicar melhor essa questão da atividade. No slide eu trouxe aqui tecnologia da construção, né? E aí na primeira etapa, que a atividade de vocês funciona por 3 etapas, e aí na primeira etapa vocês vão ter que responder 2 questões. A primeira delas é sobre a importância de prever as áreas de vivência do canteiro de obras. E aí vocês vão explicar o porquê que essas áreas de vivência são importantes para os canteiros de obras, qual a função delas, por que é importante ter. Na segunda questão, vocês vão ter que elaborar um texto com 25 linhas, e aí esse texto ele tem que ser de acordo com o artigo que foi empregado na atividade 3 de tecnologias da construção, que fala sobre os problemas dos canteiros de obra, que foram investigados durante aquela pesquisa. E aí vocês vão ter que fazer toda uma análise com no máximo 25 linhas. A atividade fala aqui, o professor falou que não tinha limite de linhas, porém está dando aqui 25 linhas, eu já acho o suficiente. Vai escrever esse texto explicando os problemas expressos pelos autores, ou seja, vai ser uma resenha, e analisar e trazer possíveis contribuições para que esses canteiros se tornem melhores. E aí, para a segunda etapa, a gente vai ter que ir lá para o DWG, e aí eu vou deixar essa parte para as próximas aulas, mas eu vou dar uma explicação inicial aqui sobre como é que funciona essa questão da etapa do mapa. E aí ele traz aqui que o canteiro de obra precisa ter áreas de estoque para todos os materiais usados nas fases descritas, e você que será o arquiteto responsável para elaborar um projeto do canteiro de obras. Para isso, o canteiro de obras ele deve conter áreas de estoque representadas na prancha em escalas com cotas e quantidades que precisam ser estocadas são 15.000 blocos cerâmicos com pallets de 250 blocos, que já está lá no DWG, os sacos com pallets de cal, e aí eu já deixei aqui especificado quantos pallets são, que eu fiz a conta, fiz algumas pesquisas, e aí um pallet ele consegue conter 84 sacos, e aí eu consigo deixar meu estoque apenas com 3 pallets, no caso 2 pallets de cal. No caso dos cimentos são 300 sacos em pallets, e aí são 38 pallets, porque cada pallet só consegue suportar até 8 sacos. Areia a granel já tem, brita a granel já tem também, as barras de ferro. E aí eu vou dar uma dica para vocês, vocês não vão conseguir encontrar todos os DWGs, e aí se encontrarem é por meio de muita pesquisa, muita pesquisa. E aí eu recomendo que vocês eliminem alguns itens dessa lista. No caso, as 100 chapas de madeira compensada ainda dá para fazer. Você pode ainda querer desenhar mais ou menos como é que são essas chapas de madeira. As tábuas, se eu não me engano, lá no DWG já tem o modelo mais ou menos na questão dos blocos. 100 pontaletes, e aí esses pontaletes eu procurei e não consegui achar. E as ripas a gente também pode desenhar e aí especificar que ali é o espaço que vai estar com as 100 ripas. Mas aí alguns itens eu recomendo, pela questão do tempo, que vocês eliminem. Coloquem no máximo até as tábuas,
se vocês conseguirem. Eliminem aqui essa questão dos ferros. É uma dica minha, né? Se eu fosse fazer essa minha segunda etapa, pela questão do tempo, eu evitaria fazer algumas coisas, porque eu sei que vai dar trabalho. Ainda tem que ter centrais de produção a seguir, que já tem carpintaria lá. Armação eu acho que tem, e a de argamassa também. A grua com o raio, se eu não me engano, o menor dá até 15 metros. Quando coloco de 30 metros, ele já ultrapassa a questão do terreno, e aí eu não sei se realmente pode ou não, então eu vou deixar somente com 15 metros quando eu for fazer a atividade. A posição do elevador cremaleira com representação no projeto. As áreas de vivência, e aí tem que consultar a norma NR18, que no caso das áreas de vivência, se eu não me engano, também tem que consultar a NR24, que especifica a questão de quantas coisas tem que ir em cada ponto da obra por conta da quantidade de trabalhadores, que no caso são 125 trabalhadores. E aí vai fazer aqui a questão da planta com base no terreno, localização lá no estúdio, e aí já foi baixada, né? E aí nessa planta a gente vai colocar áreas de estoque, representação na prancha em escala e cotas. Isso vai ser visto também lá nas próximas aulas. Centrais de produção, e aí também vai ser tudo alocado. A grua com raio escolhido, acho que esse slide está repetido aqui em cima, então deixa eu só ver aqui. Não, aqui. Tá repetido aqui, eles colocaram repetido. E aí a gente vem para essa última parte da segunda etapa, que é apresente os parâmetros para dimensionamento mínimo dos banheiros, chuveiros, bebedouros, refeitório. E aí a gente vai, como a gente já estudou essa questão da norma NR18 e NR24, a gente pode escrever isso lá em texto para a disciplina, no caso para a confecção da atividade mapa. Na terceira etapa a gente vai ter que a partir da experiência desenvolvida, ou seja, vocês vão ter que elaborar um texto falando sobre as dificuldades que vocês tiveram para executar determinada atividade. Aí vocês vão explicar que para poder fazer determinadas coisas vocês tiveram que pesquisar e algumas não encontraram, e aí você vai dizer da dificuldade que você teve em alocar todas as coisas nos pontos que você quer. E no mais é isso. A atividade ela é um pouco complexa, é mais complexa do que a de topografia, porque pelo nível de detalhe que ela tem. Você vai ter que responder questões, vai ter que escrever bastante texto, ou seja, são 2 textos que você vai ter que escrever, um sobre a sua dificuldade na elaboração da atividade, o outro para leitura do texto dos autores lá, e a confecção do mapa. Então, no mais, a gente termina essa gravação por aqui. Espero que tenha sanado algumas dúvidas suas. Eu vou mandar esse slide no grupo, como sempre. Eu mandei o outro da atividade de topografia, então vou mandar esse também. E fiquem atentos a isso. Eu vou trazer na próxima aula também algumas dicas que eu saí anotando depois de ter assistido o Let's Talk do professor. E aí eu pesquisei algumas coisas e vou tentar trazer isso nas próximas aulas. No mais, a gente termina a aula por aqui, como eu falei, e até o próximo vídeo.